2014 foi uma decepção para o comércio. As vendas no varejo do país tiveram o pior resultado em 11 anos. Em 2015, começou com as pessoas adiando planos de compras, com medo da inflação. Nesta loja de móveis e eletrodomésticos em São Paulo, os vendedores ficam boa parte do dia parados. Seu Isaac, que está nesse ponto há 59 anos, disse que se pagasse aluguel, já teria falido. Uma inflação brutal, um desgoverno, uma falta de otimismo. Tudo isso aí não ajuda o comércio. Até o fim do ano passado, tinha fila de interessados num box desse shopping popular. Em janeiro, 6 comerciantes fecharam as portas e até agora os espaços estão vazios. O dinheiro está curto, o pessoal está comprando menos, o nível de inadimplência aumentou, calote. E isso também está se refletindo comigo também, que realmente está numa situação um pouquinho mais difícil. Sinal vermelho também no comércio em Goiânia. Os consumidores olham as vitrines, analisam os produtos e não levam nada. Já se ouvia falar que tinha previsão que o ano de 2015 não seria fácil, e a gente já segura um pouco para não gastar muito. Não gastei foi nada. Esse pessimismo foi confirmado por uma pesquisa do IBGE. As vendas do comércio varejista em todo o país cresceram apenas 2,2% no ano passado. É o pior resultado desde 2003, quando o setor encolheu 3,7%. E foi quase a metade do registrado em 2013, quando as vendas aumentaram 4,3%. O crédito mais caro, a inflação alta e a renda do trabalhador crescendo em um ritmo mais lento ajudam a explicar a redução no consumo das famílias. Silene pretendia comprar uma geladeira nova no fim do ano passado, mas o sonho foi adiado para 2015. Primeiro vem a necessidade, né? Alimentação, essas coisas, né? O resto a gente vai passando. Situação parecida vive Dona Vilma, que queria uma TV nova. Você não tem mais planejamento. Você planeja uma coisa, mas não dá certo. Com medo de fazer dívidas, Sônia diz que agora só compra à vista. Vai no cartão, é sem juros e tudo, não, mas à vista eu consigo um desconto bem melhor. E a economia brasileira encolheu em 2014, segundo o Banco Central. O índice de atividade econômica, que é uma prévia do PIB, foi negativo em 0,15%, o pior resultado desde 2009. Os números definitivos do Produto Interno Bruto serão divulgados no mês que vem pelo IBGE. Senes, boa noite. Boa noite. A equipe econômica tem feito aí um certo esforço para retomar aqueles fundamentos da economia brasileira, né? O chamado tripé macroeconômico. O governo não pode gastar mais do que arrecada, tem que cumprir as metas de inflação e tem que deixar o dólar flutuar, né? O preço do dólar flutuar. Essas medidas serão suficientes para devolver o país no rumo do crescimento? Eu acho que é uma condição necessária, porém não suficiente, né? Necessária no sentido de que o que a gente está falando, essa política, basicamente, vamos dizer, com uma responsabilidade do ponto de vista macroeconômico, é a base de qualquer projeto econômico para um país. É o mínimo. É o mínimo, exatamente. E ele tem condições, no modo de ver, de ser feito, de ser executado sem grandes dores do parto para ocorrer. Porque a gente está pegando o fim de um ciclo, né? Um ciclo que foi muito baseado em consumo, é isso tudo que a gente está vendo na matéria aí, e acabou sendo muito baseado também em gasto público. Por vários lados, políticas públicas, sociais, políticas de crédito de bancos públicos, etc. E tem que ter uma correção nisso. O equilíbrio macroeconômico depende, em boa medida, eu diria que o ajuste mais forte tem que ser feito nas contas públicas. Nas outras áreas da economia, você tem, acho que, margens razoavelmente boas para fazer um ajuste sem grandes traumas. Agora, precisa ser feito já, esse que é o problema. O Rafael Breda, de Porto Alegre, pergunta quais são as chances do comércio começar a demitir a partir desse tipo de situação que a gente viu aí na reportagem do Jerônimo? Então, a matéria foi um pouco pessimista demais, porque quando você vê os números, a própria matéria diz 2,2% de crescimento ano passado. Então, no ponto de vista do varejo, aí, me parece que ainda vai ter uma certa inércia. Então, mesmo o PIB tendo crescido 0% ou até negativo, menos 0,15%, como está sendo indicado, o varejo ainda tem uma certa inércia. E o fato de crescer 2,2% indica um pouco isso. Mas vai ter correção. E do ponto de vista de desemprego, seja no comércio, seja em outros setores. Agora, o mais grave, me parece, que não é no setor varejista. Me parece que o ajuste mais forte está sendo feito em alguns segmentos da indústria. Aí você tem
Aí não é crescer 0%, você tem setores da indústria decrescendo 10%, 12%. É aí que o ajuste vai ser mais forte. O outro ajuste forte vai ser em alguns setores de infraestrutura. Então, no setor, por exemplo, vinculado à indústria naval, você vai ter uma correção forte aí. Então, eu diria que, de maneira seletiva, você vai ter setores que vão sofrer muito fortemente e setores que vão sofrer menos. Arline, boa noite. O William Souza lembra aqui que o governo está muito fragilizado, né? E que para sair dessa crise existe também uma dimensão política. O governo vai ter que se demonstrar aí capaz de fazer alguns pactos, etc. e tal. A situação política do país atual, essa crise que se abateu ao governo logo nos primeiros meses do governo Dilma, do segundo governo Dilma, complica ainda mais essa situação, na sua opinião? Na minha opinião, complica... sem também chegar a ser alarmista, como o Senes bem indicou, que a gente não pode deixar que esse alarmismo tenha efeitos negativos maiores do que seria o caso. Mas complica, certamente, porque a gente está vendo todo um conjunto, né, um momento de revisão, de, inclusive, formas políticas governamentais e políticas de alianças governamentais. Então, é claro que isso vai complicar. Vai dificultar. O Flávio Chiquini pergunta se aumentar os juros para conter a inflação não vai gerar mais desemprego e não pode ser um tiro no pé. Corrigir o problema fiscal via juros é sempre uma contradição. Por quê? O problema de você aumentar juros é que você está diretamente aumentando o custo da sua própria dívida. Como o governo é endividado, quando você aumenta juros para conter a inflação, que em grande medida é motivada por um excesso de gasto público, você está aumentando o seu próprio endividamento. Então, na verdade, o efeito de tentar recuperar o equilíbrio macroeconômico focado em taxa de juros é o mais danoso para a economia. Por isso que remete ao ponto inicial que você falou. A regra que tem sido, vamos dizer, adotada, a receita que tem sido adotada para uma estabilidade macroeconômica é combinar combate à inflação, com uma certa administração de juros, com um rigor fiscal razoavelmente sério, com uma gestão do câmbio em geral, focado na livre flutuação. É o tripé que é talvez a receita que tem sido aceita como a mais eficaz e menos dolorosa do ponto de vista dos ajustes sociais.